Fala pessoal, começando mais um Fitcast com Barroso. Hoje minha convidada especial é Leila Maia, profissional de educação física, trabalha e atua como profissional. Ela também tem projetos sociais e hoje a gente vai abordar diversos temas bem legais. Leila, me diga um pouquinho mais sobre você, sobre sua carreira, sobre a sua pessoa. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Só assim a gente se vê. A gente que é amigo de tantos anos, não vou falar o tempo, né? Que é denunciar a nossa idade, mas assim, uma boa trajetória, né? Um prazer estar aqui, parabenizar pelo novo projeto, Obrigado. né? Tenho certeza que vai ser muito especial, né? Levar esse conhecimento para muitas pessoas. Então, Leila é uma jovem de 35 anos. Eu brinco, né? Que já estou com 35 anos, mas o espírito, graças a Deus, é de 25. Já sou mãe, tenho uma Livinha, vai fazer agora 14 anos. E sou profissional de educação física formada à idade dela, né? Eu me formei, terminei a faculdade amamentando, então já, o meu desafio na área já foi terminei fazendo uma monografia sobre gestação, né? Vivenciei na pele, então assim, é muito especial promover saúde para todos os públicos, mas em especial para as mulheres, né? Eu tenho muito essa bandeira em defesa, em luta das mulheres. Tenho muita bandeira em defesa sobre as questões de saúde mental. Tem um projeto social chamado Ponte da Vida, né? Que trabalha sobre essa temática. A gente vai falar aqui muito sobre, porque o Setembro Amarelo não é para ser falado só no mês de setembro. As pessoas precisam de ajuda, precisam do conhecimento para a gente diminuir esse preconceito em falar, em buscar ajuda. E eu falo sobre essa temática porque eu perdi um pai que cometeu suicídio, né? Então, assim, muito da minha abordagem é com muita propriedade no todo, por eu ter passado, né? Por eu ter sentido na pele e ver o quanto a gente precisa se encorajar como profissional, como pessoa, para levar realmente a informação às pessoas, mostrar a nossa humanidade, né? A gente vive num mundo hoje tão fútil, onde as pessoas mostram nas redes sociais, muitas vezes, o que não é a realidade. A gente pegou muito o início da rede social voltado à questão da informação profissional. Né? Então, a gente viu o quanto muitos blogueiros, né, acabam entrando no nosso universo, seja o nosso, seja o da nutrição, de outros profissionais, dando orientações, dicas e algo que pode prejudicar muito a saúde. Então, a gente tem, de fato, como profissional, levar essa informação... Se posicionar e levar a informação correta, né? Então, assim, hoje eu tenho um espaço chamado Viva Leve, né? Nessa minha trajetória profissional, eu vi que a mudança comportamental do ser humano, ela precisa ser integrada, né? Então, é um espaço onde tem a minha atuação como profissional de educação física, tem uma nutricionista e tem uma psicóloga. Então, lá o meu público, na sua grande maioria, são mulheres, mas existem também homens, mas muito voltado a essa questão de mudança comportamental, de mudança de hábitos, de alimentação, né? De aquele enfrentamento da obesidade que a gente vê tão comum hoje em dia. Isso, e até porque tudo começa pela cabeça, né? Começa pela mente. Né? E, às vezes, a pessoa acha que só ir para a academia está resolvendo. Isso. E não é. E muitas pessoas entram nessa vertente, voltando à questão da internet, do comparativo, né? De ver aquelas pessoas com corpos incríveis, sarados, e não sabem, muitas vezes, que essas pessoas recorrem a coisas, né, que muitas vezes prejudicam a saúde, né? Então, assim, mostrar e ensinar as pessoas que essa mudança, ela precisa, como você disse, de dentro para fora, né? É a nossa mente que vai fazer com que essa mudança, ela seja de uma forma definitiva. E não você estar ali de uma forma transitória, só buscando uma mudança estética corporal, que muitas vezes não é sustentável quando você foca somente nisso, né? O nosso corpo, ele é integrado. É por isso que lá no Viva Leve eu digo que é corpo, mente e espírito. Isso. E sem falar que também tem a parte das edições, né? Das poses que o pessoal tira, então... Photoshop. Hoje em dia, agora é inteligência artificial, né, gente? Os filtros. Muitos filtros. Você vê uma pessoa vivendo uma vida de luxo, né? E quando você vê, a realidade é outra. Infelizmente... Eu vivencio muito o mundo junto a profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, né? E teve uma vez que uma psiquiatra falou assim... A grama do vizinho, antigamente, era a grama do meu vizinho de porta, de rua, de apartamento. Hoje, a grama do vizinho está na palma da nossa mão. E a gente fica o quê? Demandando o nosso tempo a estar olhando a vida
que Do as próximo, pessoas mostram muitas vezes perfeita, que são recortes ali do que elas querem mostrar, e se comparando à nossa vida, que é a nossa vida real, assim Real. como de qualquer pessoa que não é perfeita. Eu digo sempre, quando eu vou palestrar, eu palestro muito para jovens, que a vida real, independente da pessoa mais rica, bem-sucedida, tá aí o Wesley Safadão, que não me deixa mentir, né? Isso. Que assim, o quanto é importante também homens mostrarem que todos nós estamos suscetíveis em algum momento Fraqueza, buscar né? essa ajuda profissional, pausar, né? Ninguém é Mulher Maravilha nem super-homem. Então, assim, é muito importante a gente mostrar que não existe vida real e que não existe esse superpoder que a gente vai dar conta de tudo e uma hora, se a gente adoecer, não tem problema, já buscar ajuda e vai conseguir enfrentar. E você comentou de Wesley, mas a gente tem casos, a gente tem um próprio Whindersson Nunes, né? A gente viu agora esse menino que suicidou-se um YouTube, que eu não sei o nome, desculpe, gente, que Pois eu não seguia. eu também sabia não, quem eu era, também não conhecia, mas não vi. seguia. E, infelizmente, ele tirou a vida e ele já vinha avisando, né? De uma forma até explícita, né? Que se não fosse pelo filho dele, ele já não estava mais nem aí para a vida, mas acabou que ele não suportou. Então, assim, aí eu digo para vocês, não só mulheres, mas homens principalmente, que tem o ego, tem a testosterona e eu não posso fraquejar. Isso. Sim, você está se sentindo frágil? Vai, conversa com alguém, procura um profissional, procura um amigo, procura um familiar. Porque a vida ela é única, então a gente não pode, do nada, tirar a vida da gente. E assim, todos nós estamos suscetíveis, né? Assim, em algum momento, eu gosto muito de falar de uma maneira prática que a dor física, ela é algo que é palpável. Eu consigo descrever para você se eu tiver com uma dor na barriga, uma dor na perna, eu consigo chegar no médico descrevendo, né? E a dor emocional muitas vezes não dá para ser descrita. Então, por isso a dificuldade de quem está em sofrimento e a dificuldade de quem quer ajudar. Porque as pessoas entram naquela perspectiva de julgamento, muitas vezes sem querer, né? E vem com aquela positividade tóxica que a gente escuta muito falar, né? Ah, mas alguém que está ali em sofrimento, adoecimento, depressão, e a pessoa chega, mas você tem uma família linda, você tem emprego, você tem isso, você tem... Gente, às vezes quando você vem com essa afirmação, é como se você estivesse colocando a pessoa num papel de ingratidão. E é uma relação química, hormonal, que muitas vezes vai ser necessária intervenção. Eu até brinco, eu digo, eu tenho cara de que já tive depressão, quando eu vou palestrar. Aí as pessoas falam, não, eu disse, quem disse que depressão tem cara? Né? Então, eu vivenciei, eu já tive, tomei medicação durante 3 anos, e a medicação ela foi a libertação, para que eu pudesse buscar as outras práticas que são auxiliares e terapêuticas, que é o exercício físico, que é a espiritualidade. Profissional da área. Profissional, isso é recente, fazem 4 anos isso. Então, assim, e eu busquei, não foi ninguém que me levou, eu busquei justamente por não ter esse preconceito, de entender, né? Porque eu digo que hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas têm fácil acesso à informação, mas mesmo assim elas querem continuar sendo preconceituosas, ignorantes naquele sentido, né, da palavra, digamos, de forma mais... De informação, ignorante de informação. Né, assim, de achar que é um psicólogo, um psiquiatra, coisa de doido, né, de que muitas vezes investir num profissional de educação física, num nutricionista é perca de tempo, né? Perca de dinheiro, e não é. Você está investindo no que você tem mais precioso, que é a sua saúde. Sem ela, a gente não faz nada, nada. Primeiro pilar é saúde. A sua saúde física, a sua saúde mental. Se você não tiver ela, você não produz, você não cuida do próximo. E aí eu sempre dou o exemplo da questão do avião. Quando as máscaras caem, a primeira pessoa que você tem que colocar a máscara é você mesmo, para você poder ajudar o próximo, quem está do seu lado. Então, se ajude, peça ajuda e não tenha medo. E muitas pessoas entram nessa desculpa de que não, eu trabalho muito porque é para os meus filhos, para a minha família, e não compreende que uma das formas de você se dedicar de você se dedicar a quem você ama é cuidando de si, né? A gente não consegue doar o nosso melhor a quem está do nosso lado, a quem a gente ama, se a gente não estiver bem. Então, assim, o autocuidado, ele vem nesse sentido de eu preciso me cuidar para ser uma pessoa melhor, né? E quando a gente fala sobre mulheres, aí você com certeza sabe, né? Porque você atende também muitas mulheres e você vê o quantas mulheres a gente tem
esse senso do cuidar, né? A gente tem que dar conta de tudo, de todos, da família, do marido, do filho, de tudo, e se deixa em segundo plano. E a gente vai minando nossa autoestima, vai adoecendo, e quando a gente vê, muitas vezes não tem energia, não tem vitalidade para fazer as atividades do dia a dia. Ou fica sempre naquele estresse altíssimo, ansiedade, e não compreende que o exercício físico é como um remédio natural, né? E não sou eu que estou falando, nem é Barroso, mas é a ciência que mostra. Quando a gente começou... E as redes sociais, era a gente falando porque a gente via na prática, mas hoje a ciência mostra a cada dia. Se você for a qualquer médico de qualquer especialidade, vai ter lá na sua receita exercício físico. Vai. E antes os médicos receitavam, vai fazer uma caminhada de 30 minutos, e a gente batia muito na tecla. Não, porque o médico está dizendo que vai caminhar 30 minutos. Não é assim, né? Então, hoje, eu digo hoje, há alguns anos, graças a Deus, os médicos passaram a dizer assim, procurem um profissional de educação física. Então, 10 anos para cá, a nossa profissional ganhou muito respeito. Né? Graças a Deus. Porque eu sempre vou bater na mesma tecla. A gente faz a prevenção, né? Aí a gente trata a doença. Então, se você cuida da sua saúde, você faz exercício físico. Isso é básico. E a alimentação, ela está em conjunto, né? Então, a gente tem um processo... Eu estava com o Paulo aqui no Fitcast passado, e a gente muito falou da questão do processo inflamatório do intestino. Então, quando o nosso corpo está inflamado, ele afeta também na nossa cabeça, ele afeta na nossa mente. Então, e não é só a poluição interna física, como a poluição que a gente vê no celular, que a gente vê na TV. Isso aí também mexe muito com a cabeça da gente, como Leila falou. Ela falou muito bem que a gente fica sempre vislumbrando a vida do outro, a vida fake, que a maioria são fakes, né? Porque quem realmente tem uma vida boa, ela não fica postando, ela está preocupada em viver a vida dela, e uma coisa ou outra ela posta, né? Algumas pessoas elas gostam de exaltar isso. Então, infelizmente, é isso. E não só essa questão do comparativo, mas do que a gente vai consumindo, não só na alimentação, mas na nossa leitura, no visual. Que aí a gente abre a internet, televisão, é só notícia ruim, é só desgraça, né? Então, isso tudo gera um adoecimento também. Então, eu falo muito para as pessoas, como vocês estão demandando o seu tempo. Às vezes as pessoas falam sempre, essa é a desculpa principal, né? Eu não tenho tempo para praticar atividade física. Mas 24 horas foi feito para todo mundo, né? Olha lá o tempo que você perde em rede social, o tempo que você perde fazendo coisas que não vão edificar a sua vida, que não vão, né, prevenir doenças, que não vão estar ajudando na sua saúde. Então, por que não dedicar esse tempo? Porque não é quantidade, é qualidade. Por isso a importância de buscar um profissional da educação física. Em 20 minutos, você consegue fazer um treino eficiente que vai lhe proporcionar adaptações, né, físicas, mentais, enfim, em todo o contexto da sua saúde. Por isso que antigamente você disse, né, os médicos falavam 30 minutos, e a gente vê muito isso ainda em rede social, as pessoas... Gente, é ótimo, é maravilhoso você caminhar, você ter uma atividade ali de lazer, mas o exercício ele precisa ser algo programado, que você tenha uma evolução, um aumento de intensidade. Isso um profissional da educação física vai conseguir fazer com segurança, né? O nosso corpo ele se adapta muito rápido aos estímulos. Eu dou o exemplo do carteiro. Carteiro hoje quase não existe, né? Mas ainda tem. Mas às vezes eu digo, olha o pessoal que é carteiro, o pessoal que trabalha na praia, você vai ver pessoas com sobrepeso, pessoas obesas. E por que essas pessoas não emagrecem? Elas passam um dia caminhando, porque o corpo se adapta. Então, a gente tem que ter, às vezes, aquela dona de casa que fala, mas meu dia é super ativo, eu passo o dia fazendo as coisas, mas tem a diferença entre atividade física e exercício físico. E as pessoas não entendem que, né, tem essa diferença. São 4 anos de faculdade, gente. São 4 anos que a gente faz de bacharel, mais 1 ano para licenciatura, além dos cursos. Especializações. Né? As especializações, né? Então, assim, não é do nada, não é achismo. Eu sei treinar. Eu estava domingo, né? Antes de ontem, eu estava em Fortaleza num curso e Paulo Musi, né, falou sobre isso. Ele falou justamente isso. Ele falou, vocês têm que procurar um profissional de educação física, vocês têm que procurar um treinador. Você acha que os grandes atletas, Mr. Olímpia, acha que eles não têm treinadores? Eles têm treinadores. Eles estudam para isso, eles vivenciam a prática. Então, assim, por mais que você ache que você sabe treinar, você não sabe treinar 100% porque você não estudou para isso.
Óbvio que a gente sabe que tem pessoas que têm uma grande prática, buscam conhecimento e às vezes acabam sabendo até um pouco mais ou até mais do que uma pessoa recém-formada, né? Infelizmente, a gente está tendo profissionais só daqui, só da rede social, né? E a gente está deixando de ter os profissionais da prática, do dia a dia, né? Então, realmente, é igual a maturidade muscular. A maturidade profissional ela vem com o tempo e a muscular também. Então, não adianta você querer, né, achar que você sabe mais do que uma pessoa que já treina 30 anos porque você se formou agora. Pois é. Não. E nenhum Você tem que profissional respeitar. e não respeitar profissionais que já estão atuando na área, né? Isso. Antes da gente estar atuando como personal, tendo o nosso repasse mais alto, Já existiam né? treinadores. Mas a gente passou por um processo. Eu Sim. dei aula de jump, de hidroginástica, de localizada, Também. para idosos, crianças, para tudo que vocês imaginarem. Então, essa trajetória faz com que a gente tenha um feeling totalmente diferente, Isso, né? Uma isso. experiência que a gente consegue ali gerar uma adaptação melhor, porque não é só você treinar, mas é você fazer a pessoa gostar de treinar, gostar de buscar saúde, que eu acho que é o mais difícil para a gente, né? Para os profissionais, é você fidelizar aquela pessoa a mudar os hábitos dela. A maioria das pessoas elas procuram a academia por estética. Muitas podem dizer que é por saúde. Algumas elas mudam durante o tempo na academia, que realmente elas buscam saúde, né? Mas a estética ela vai ser consequência. Pois é. Vai ser consequência. E entendam, todos os atletas de alto nível, eles não têm uma saúde 100%, seja de qualquer esporte ou até da própria musculação, do powerlifting, do fisiculturismo. Eles não são plenos de saúde porque eles testam o corpo deles, vão ao limite, ultrapassam o limite a todo o tempo. As pessoas não entendem que atleta não é sinônimo de saúde, né? Eles realmente colocam o corpo, como você falou, ao extremo. E uma coisa importante da gente falar é que veio muito modas, né, de atividades que são esportivas, né? Isso. Como o crossfit, como o beach tênis, que acaba sendo uma febre, que é muito massa ver as pessoas... Tem um bootcamp agora. As pessoas se exercitando, buscando, mas as pessoas precisam entender que elas não têm, eu vejo muito isso, um estilo de vida voltado só a ser atleta. São pessoas que trabalham muito, que não conseguem se alimentar bem, que não dormem bem, aí colocam e vão fazer um treino de altíssima intensidade, aí o que é que vai acontecer? Vão se lesionar, que é o que mais acontece, né? O que mais eu vejo acontecer. Então, é muito importante. Se você for buscar uma atividade que seja no intuito esportivo, de competição, daquela coisa toda, você se respeitar e buscar um profissional que respeite também, né, a sua individualidade. Leila, agora falando um pouquinho do seu projeto, certo? Ponte da Vida, não é isso? Você começou, como você falou e ressaltou, né, depois que seu pai morreu. Isso. Né, que ele... Na verdade, ele faleceu, eu era criança, né? Tá. Eu tinha 6 anos, então, assim, eu falo a todo mundo que a gente precisa, por mais difícil que seja, do peso que tenha dessa palavra suicídio, mas a gente precisa falar de uma maneira muito responsável e respeitosa, né? É importante. Então, assim, eu cresci com esse tabu, esse estigma na minha vida, né? As pessoas não falavam. Eu só vim descobrir, eu tinha 6 anos quando meu pai cometeu suicídio, eu só fui descobrir que era suicídio quando eu tinha 12 anos, porque até então diziam que era um acidente de carro. E eu descobri ouvindo uma tia falar com outra tia, a maneira como foi efetuada. Então, assim, e mesmo assim eu não conversei com ninguém sobre isso. Então, eu cresci sem falar sobre, porque existia o tabu, minha família não conversava, e eu digo a todo mundo que o suicídio ele tem um tabu religioso também muito grande. Então, assim, as pessoas... Eu cresci também ouvindo que quem comete suicídio vai para o inferno. Então, era assim, eu não rezava pelo meu pai, não conversava com ele, eu tinha medo, e só na minha vida adulta, aí sim, alguns acontecimentos, uma realidade da minha evolução espiritual, né? Eu busquei esse processo de cura, de compreender que é o que eu tenho tatuado aqui, que é curando a dor com amor, Mais Vida, que foi o primeiro projeto que eu fiz, que foi o Mais Vida, que foi com pessoas, foram 200 pessoas, a gente abriu a inscrição, foi com o Ronaldo, que tem a Grace e o Maitá, e a gente abriu a inscrição e 200 pessoas que estavam no processo depressivo, a gente ficou durante um mês
promovendo atividades, né, física, com ajuda psicológica. E, gente, um mês, a transformação dessas pessoas, elas chegavam lá cabisbaixas. Então, mesmo antes da ciência falar muito e evidenciar, eu vi na pele o quanto o exercício físico, esse contato, era transformador para aquelas pessoas. E depois disso, uma pessoa muito querida, que você também conhece, né, cometeu suicídio lá na ponte. E Deus foi colocando no meu coração esse desejo de... Arrepia, de lembrar. Esse desejo de chamar a atenção da sociedade sobre essa temática. Porque hoje, em 2023, a gente vê as pessoas falando, rede social, Setembro Amarelo é muito evidenciado, mas naquela época, em 2018, apenas os profissionais de saúde mental, psicólogos, psiquiatras, falavam sobre isso. A pandemia que acabou estourando isso daí, Isso. né? As pessoas viram, né, o quanto todos nós estamos suscetíveis, o quanto a gente precisa parar com essa besteira, né? De que as pessoas é frescura, que é para chamar atenção. Gente, não é, né? Então, assim, foram meses de busca, de procura. Foi quando eu vi um projeto que fizeram lá na Coreia do Sul, lá do outro lado do mundo. E eles colocaram placas de LED numa ponte lá, que tinha um alto índice de suicídio. E eu disse, meu Deus, eu preciso fazer algo parecido na ponte Newton Navarro. Só que, assim, lá era em parceria com a Samsung. Então, foi uma campanha gigante, né? Caríssima. Aí, lá, eles diminuíram em 85% o índice de suicídio. Por quê? Isso. O que é que a gente precisa entender? Quem está numa ponte, quem está atentando contra a própria vida, o nosso instinto, como ser humano, é de sobrevivência. A gente sabe que a nossa vida é frágil. Então, qualquer descuido, se eu saio correndo aí no meio da rua, vem um carro, pronto, acabou, né? Então, assim, atentar contra a própria vida, a pessoa não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. E não cabe a ninguém a julgar a dor do outro. Então, Isso. muitas vezes, no momento de dor, de desespero, uma palavra, um olhar, uma mensagem, uma ligação, um abraço, ele pode sim salvar uma vida. Então, eu disse, eu preciso fazer algo parecido. Foi quando, em setembro de 2018, dia 16 de setembro, durante essa trajetória, né, meses antes, eu comecei a idealizar o projeto e, com a ajuda de profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, escolhemos frases. Eu tenho uma mãe que é arquiteta, né? Então eu fui lá com ela, medi tudo direitinho, o diâmetro. Então eu fiz plaquinhas de madeira simples, com adesivo e frases, como, por exemplo, busque ajuda, o número do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, você não está só. Frases simples, mas de forte impacto para quem estava lá em sofrimento. E no mesmo dia, Deus me mostrou o porquê desse desejo, porque eu tive muita vontade de desistir algumas vezes. E eu lembro que uma vez eu procurei uma pessoa que era referência na área da saúde mental para falar sobre o projeto, e ele disse que eu estava ficando doida, sabe? E eu digo, mas eu vou aqui, né? E eu estava saindo lá da academia, uma grande academia que a gente dava aula junto. E eu não me esqueço mais nunca esse dia. Eu lembro que eu estava saindo bem cabisbaixa. Eu tinha sido assaltada nessa academia, né? Tinham levado meu carro. E foi com esse dinheiro do seguro do carro que eu fiz o projeto Ponte da Vida, né? Então, assim, eu dizia, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Mas eu digo a todo mundo, quando existe sentimento, existe Deus e a gente tem que seguir. E eu lembro que eu saindo bem cabisbaixa da academia, chegou uma moça, que até hoje quando eu encontro ela, eu faço uma festa, porque ela chegou, do nada, ela chegou e fez, Leila, me desculpe lhe abordar. Eu nem conhecia a sala de vista. Ela pegou na minha mão e fez, eu sou espírita e Deus me pediu para falar uma coisa para você. Aí eu olhei para ela, ela disse, ele pediu para você não parar de fazer o que você está se propondo. Aí eu digo, meu Deus, uma mensagem mais direta do que essa, impossível. Então, desde esse dia, eu liguei aquele botãozinho, sabe, do F, desliguei, quebrou o interruptor e eu segui. E no mesmo dia Deus me mostrou. Eu fui pessoalmente colocar lá as placas. E a cada placa que eu colocava, eu pedia a Deus que fosse a luz para a dor de alguém que estava ali. Coloquei, eram 40 placas, 20 de cada lado da ponte. E à tarde eu ia fazer uma caminhada, que era uma caminhada do Setembro Amarelo. E eu tinha passado a semana inteira divulgando em rádio, TV. Cheguei em casa, me ajeitei para ir para essa caminhada. Quando eu saí do banho, Luciano, fazia 1 hora que eu tinha saído da ponte. Eu peguei meu telefone e tinha uma mensagem de um radialista. Ele disse, Leila, eu acabei de passar aqui na ponte. Tinham muitas pessoas, polícia,
Tô toda arrepiada, porque toda vez que eu conto, eu já contei umas 500 vezes essa história, mas é tão especial. Mas conte. Aqui nunca contou. E eu lembro que eu, na mensagem, eu disse, Leila, eu acabei de passar aqui, tinha muitas pessoas, polícia, e tinha uma moça gritando, chorando muito, dizendo que não tinham sido as pessoas, nem a polícia, mas tinham sido umas placas que estavam lá, que tinham feito ela mudar de decisão. E quando eu vi, era do seu projeto Ponte da Vida. Então, depois daquele dia, eu digo a todo mundo, depois do nascimento da minha filha, aquele foi o momento mais sublime que eu vivenciei. Porque eu vi o quanto Deus coloca um desejo no nosso coração, a gente tem que seguir. Porque uma hora ele mostra o para quê. E eu lembro que na época, quando eu fui assaltada, que foi no mesmo ano, foi em março, né? E eu passei de março a setembro nesse processo dos meus projetos sociais, de ressignificação da minha carreira profissional. Eu lembro que minha mãe dizia, minha filha, por que você está fazendo isso? Você sem carro, investindo seu dinheiro nos projetos, porque tinha um RN saudável que eu viajava, né, também. E eu dizia, mãe, eu não sei, mas eu sinto e eu vou seguir. E eu lembro que eu abracei ela, está vendo, mãe, o porquê? E desde então ela nunca mais falou. Só me ajuda, é minha maior apoiadora, sempre me ajuda. E eu lembro, Luciano, que nessa época, quando eu fui assaltada, eu estava numa fase da minha vida que eu tinha tudo que a sociedade impõe que é para a gente buscar, que é apenas o ter, né? Então, eu tinha sucesso profissional, eu estava na InterTV como consultora já há 6 anos, aparecia direto na TV, tinha sucesso nas redes sociais, tinha meu carro zero, viajava direto com minha mãe, com minha filha, mas eu não sentia um preenchimento total, sabe, do meu ser. Depois dessa trajetória toda, eu compreendi que a gente está aqui em vida, não é só para pagar conta, resolver problema, é para servir, para fazer a diferença na vida do outro. Né? O quanto isso traz uma transformação para o nosso ser. O quanto... Ele está todo arrepiado aqui. Porque você está falando isso daí e eu fui convidado a um podcast de Rafaela Salles, Empreendas, e foi uma das coisas que eu abordei lá que... Há uns anos atrás eu me perguntei para Deus o porquê eu estava nesse mundo e para que eu vim aqui. Então, e ele me respondeu que era do cuidar do próximo. Eu já percebia da maneira que eu vivi, que eu, desde criança, de atitudes que eu tinha, de maneira que eu vivia, que eu cuidava das pessoas, cuidava da família, cuidava... Minha profissão é cuidar do próximo, a nossa profissão é cuidar do próximo. Então, eu percebi que realmente eu vim para cá para ajudar e cuidar do próximo. Sempre tive e hoje eu estou me propondo com ela, com vocês, que eu vou sim participar de um projeto social, que é uma coisa que eu já venho pensando há anos, mas eu fico naquela sorte, mas eu faço o quê? Eu vou para onde? Eu procuro, eu faço o quê? Mas eu preciso. Isso, eu preciso pelo próximo e eu preciso também para me preencher. Né? O egocentrismo, né, não tem a ver com egoísmo. Né? A gente tem que pensar na gente, né? Como a gente já falou que é tudo dentro para fora, eu tenho que me preencher e eu sei que isso vai me preencher e se eu tiver preenchido vai ser muito mais fácil de eu preencher o próximo de coisas boas, claro. E as pessoas acham muitas vezes que servir, ajudar o próximo é você dar algo material, né? Matar a fome de alguém que está ali necessitando. Isso também é incrível, as pessoas necessitam, mas muitas vezes o que é que a gente tem de tão valioso que as pessoas precisam tanto hoje? É o nosso tempo, a nossa disponibilidade. O nosso tempo é a nossa vida. Então, muitas vezes, você dedicar isso tem um valor muito maior do que você doar coisas materiais, né? Tem pessoas... Eu trabalho no social já há 10 anos. Então, tem muitas pessoas que me ajudam. Maria, já foram diversas campanhas que ajudam financeiramente. E eu sempre tento puxar para vivenciar, de fato, a realidade ali da entrega, de você ver pessoas necessitadas, que muitas vezes não têm o que comer, mas são pessoas gratas, cheias de fé. E assim, é um tapa na nossa cara, né? Porque a gente muitas vezes tem tudo demais. E a gente reclama muito, né? Então, assim, vivenciar e viver o social é algo que transforma muito a minha humanidade, porque é enxergando a sua realidade ou a realidade do outro que eu vou transformando a minha humanidade. E principalmente quando você faz essa questão do projeto e você está lá, você sai disso daqui, né? Isso. E você não fica vendo só vida linda, maravilhosa, de viagens, de riquezas, bons restaurantes.
e você vê realmente a realidade, a sociedade como um todo, porque isso é uma pequena parcela e dessa pequena ainda existe as que mentem, né? Então, e aí você começa a respeitar e a entender melhor, né? E começa a julgar menos, a reclamar menos e ser mais grato. E assim como todo hábito, eu digo às pessoas, o da gratidão também é algo que a gente precisa ir colocando em prática para que se torne um hábito, né? Eu digo, ninguém nasceu sabendo escovar os dentes, né? Tomar banho, a gente foi ensinado. Então, tudo na vida é um hábito. Tem gente que tem o hábito de reclamar, né? Então, a gente precisa... E o quanto é difícil. A gente trabalha com saúde, com positividade. Às vezes, aquele aluno de 5 horas da manhã, a gente está cansado, mas está lá feliz, que a gente tem que motivar outra pessoa. Então, assim... viver perto de pessoas negativas que só reclamam, só murmuram, não é fácil. Não. É difícil. E tem um estudo que fala que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. E eu digo a todo mundo, imagina aí, você bota uma cesta com maçãs lindas, vermelhas, maravilhosas, e uma maçã podre no meio. Uma hora aquela maçã vai apodrecer o restante. Então, assim... Quando eu palestro, o Projeto Ponte da Vida surgiu em 2018 e desde então eu nunca parei. Ele não ficou só na ponte. O meu trabalho social e voluntário é em palestras, né? Escolas, instituições. Eu rodo o estado, escolas municipais, estaduais, paróquias, aonde Deus me chamar. Muito, né, entre os jovens. Muito, de 15 a 20 anos, altíssimo. Então, assim, a gente precisa mostrar para esses jovens que a realidade que... Tem uma psicóloga que eu gosto muito, que é Débora Sampaio, e ela trabalha muito sobre essa questão da juventude, né, da saúde mental. E ela fala, o mundo real dos jovens hoje é um mundo virtual. Não tem como a gente, como adulto, que é pai, mãe... porque na minha época, gente, a nossa época já passou. Tá? Esquece esse discurso. Então, a gente precisa se fazer, de fato, mais presente. A gente precisa ter uma abordagem mais... humanizada com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor, mais direta, né? Porque os jovens não são mais inocentes, digamos. Não. Eles têm acesso a tudo. Então, às vezes as pessoas... mas você vai falar com crianças de 10, 11 anos, 12, sobre suicídio? Vou, porque elas têm acesso a isso, elas sabem. Só que muitas vezes elas têm acesso de uma forma errônea. Que na internet, se você for buscar, infelizmente, é só desgraça e a comunicação errada sobre o combate ao suicídio. Porque, na verdade, não é o combate, é a incitação, né? Então, a gente precisa, de fato... O Setembro Amarelo, ele vem nessa ideia da prevenção. Só que não é só em setembro. As pessoas precisam dessa informação durante todo o ano. As pessoas adoecem durante todo o ano. É aquela mesma coisa. O Setembro Amarelo não é só em setembro. Dia dos Pais não é só no Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças. Seja o que for, todo dia tem que ser vivenciado a cada dia. Então, não é fácil, a gente sabe... o dia a dia como a gente vive hoje, a correria, mas a gente tem que realmente dar essa pisada no freio, parar, né, ressignificar e ver o que realmente importa, né? Porque vai chegar um momento na sua vida que você vai se perguntar, sim, eu conquistei, ganhei, e aí? Qual o sentido disso tudo, né? Justamente, as pessoas às vezes estão num ritmo tão frenético que elas não pausam para racionalizar. Tipo assim, não vivem o ócio. Na nossa época, eu estou me achando tão velha, né? Foi só na nossa época. Mas assim, eu lembro que eu ficava contando as estrelas e o povo dizia que não podia porque ia nascer verruga. Vai ver se uma criança hoje conta a estrela? Não. Sabe assim? Então, assim, a gente brincava na rua. Tanto que eu até falo, hoje a gente vê a obesidade infantil aí muito presente, né? Se a gente pegar na nossa época de infância, eram poucas crianças que tinham sobrepeso. Eram poucas, mas quando você fala em obesidade nas crianças, também não... são crianças que são de classe média e classe alta, né? Então, quando você já vai na parte da classe mas isso é porque desprovidas, já são desnutridas. Inatividade, né? Assim, no sentido... as crianças, os jovens, é claro que tem todo o contexto da violência, né? Se você não mora em condomínio, não vai deixar uma criança brincar na rua, né? Mas assim, eu lembro que
Era para mim um castigo minha mãe mandar eu subir quando desligava as luzes da quadra. E eu era atleta, viu? Eu passava a tarde inteira treinando ginástica olímpica, que agora é artística. Ainda chegava, ficava brincando de tica, de polícia e ladrão. Só brincadeira com muito movimento. Então, assim, hoje a inatividade ela é muito presente, porque comer besteira a gente comia. Quando era criança, né? Mas assim, pegava o intervalo de escola, chegava todo mundo suado. Os meninos jogando bola, as meninas elástico, camisa rasgada, a menina era uma ceboseira. Hoje eles voltam intactos, né? Que é todo mundo no celular. Então, assim, como eu estava dizendo, não tem como a gente comparar. Foi outra época, né? Só que tudo evoluiu e avançou muito rápido. Então, a importância, a criança ela não vai ter discernimento, nem o adolescente disse, eu vou parar aqui de usar meu celular. Não. A gente tem que, de alguma forma, colocar limites, educar, interter, né, proporcionar outras vivências, enfim, colocar no esporte. Eu tiro pela minha filha. Lívia, ela vai fazer 14 anos e desde os 11 ela achou o esporte dela, que é o vôlei. E eu agradeci a Deus, porque eu fui esportista, o pai dela também é profissional da educação física. Então, assim, ela fez vários esportes na infância, mas não tinha ainda encontrado aquele que ela vicia, né? Que vai para o treino toda feliz. Então, ela tá apaixonada pelo vôlei, competiu os Gernes agora. E o quanto eu vejo, o quanto é especial para a saúde emocional, mental dela nessa fase de adolescência, né? Ela forma um caráter. O esporte ele acaba formando o caráter, né, da criança, do adolescente. São valores que você carrega para a vida. É porque eles passam a ter disciplina, né? Eles são disciplinados. As artes marciais são as que mais disciplinam, mas a maioria dos esportes... Eu também fui atleta a vida inteira, competidor. Maria, eu tinha muito mais medo da minha professora de ginástica do que da minha mãe, minha gente. Juro. Então, os professores que a gente tem e a gente agradece, demais. Né, disciplinar, de fazer, olha, você tem que fazer isso, correr, fazer abdominal, pular, chutar, jogar, bater. Descansar, se alimentar bem. Então, a gente é grato por esses profissionais, né? Então, é isso. Demais. Se não fosse o esporte... Eu fui bolsista, né? Então, assim, muitas vezes eu não queria mais, porque é exaustivo, né? Eu treinava 4 horas todo dia, competia Gernes, viajava, mas, assim, o esporte me proporcionou coisas que minha mãe não poderia me proporcionar, né? Minha mãe foi mãe solo, né? Meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, então eu viajei de avião a primeira vez através do esporte, né? Então, assim, hoje carrego até hoje, vou carregar até enquanto vida eu tiver valores da minha vida como atleta. De ser resiliente, de ser persistente, né? De ter essa garra, essa determinação. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de recomeçar, de reconquistar, né? A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Então, assim, vem o baque, eu pauso e caio para cima. É isso mesmo. Então, Leila, me fala sobre o seu espaço, né? Que é bem voltado para mulheres. A gente está terminando hoje... Pessoal, a gente está gravando hoje dia 31 de outubro. Já sai. Mas sobre o Outubro Rosa, né? A importância do exercício físico na prevenção de vários cânceres, e principalmente do câncer de mama. Né? E, como você falou, você tem um trabalho bem integral, multidisciplinar, né? Lá, com psicólogo e nutricionista. Então, me diga aí mais ou menos como é que está sendo esse trabalho e o que é que você diz para as mulheres em relação ao Outubro Rosa. Então, eu já tinha o projeto Viva Leve, né? Eu tinha iniciado ele no início da pandemia, só que ele era pontual. Era como se fosse um período de 1 mês, 2 meses com essa equipe multiprofissional, porque eu sempre... né, de um tempo para cada trajetória profissional, eu vi o quanto muitas vezes a gente acaba sendo psicólogo, né, dos nossos alunos. É uma vivência ali que a gente acaba se encontrando semanalmente, mais de 2 ou 3 vezes com as pessoas, e a gente acaba vendo essa demanda, de fato, o quanto é importante esse trabalho multiprofissional, multidisciplinar. E eu resolvi agora em março desse ano, o ano passado eu me candidatei, né, que eu tenho também essa outra atuação, né? Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas eu fiquei naquela. Eu volto a dar minhas aulas de personal, né? De um lado para o outro. Ou eu realizo o meu desejo, que já era um desejo meu, né? De colocar um espaço físico. Foi quando teve a oportunidade. Em março desse ano, eu coloquei, né?
abrir o Viva Leve. É um espaço onde tem treinamento, eu só atendo no máximo 6 pessoas por horário, é como se fosse um estúdio, né? Um serviço que é personalizado, independente de ser em grupo, mas é de acordo com a individualidade de cada um. E junto a isso tem o atendimento nutricional e tem também a terapia em grupo, que é com a psicóloga, muito voltada a essas questões da mudança de hábitos, né? O quanto a ansiedade afeta, o quanto a compulsão ali alimentar também, o quanto os nossos comportamentos, muitas vezes inconscientes do dia a dia, também nos afetam e prejudicam nessa trajetória de mudança de hábitos. E o meu público sempre foi muito feminino. E não está sendo diferente lá no Viva Leve, né? Então, enquanto é importante a gente melhorar a autoestima dessas mulheres, mostrar a elas que a prevenção sempre vai ser o melhor caminho, né? Como você disse, a gente está finalizando hoje, gravando no dia 31, Outubro Rosa, mas que não seja só no mês de outubro. A gente sabe que o câncer de mama, assim como o colo de útero, é o câncer que tem maior evidência, né, nas mulheres a nível Brasil. Então, o exercício ele vem nesse processo de prevenção e também de ajuda e apoio durante o tratamento, né? A ciência, os profissionais vêm tendo essa conscientização. Antigamente, hoje a gente vê mulheres grávidas treinando, né? Às vezes os grupos especiais, que é o que a gente chama, né? Grávidas, idosos. Então era como se assim fosse um bonequinho de porcelana que você não, a gente não é a doença, né, que vai limitar, não é a gravidez, não é a idade. Então assim, a importância sempre de ter um profissional ali acompanhando, mas que independente da fase, da trajetória da sua vida, o exercício físico ele sempre vai caber de uma forma benéfica para a sua saúde. Então, a prevenção do câncer de mama não é só o toque, o autoexame, né, a mamografia, mas também a mudança alimentar, a prática de exercício físico regular, tudo isso vai englobar a prevenção do câncer de mama. Isso. Muitas mulheres, elas não entendem, e aí, batendo mais uma vez na tecla, a questão do processo inflamatório, a questão da alimentação, a questão do exercício físico. Se você tem, né, aquele sinalzinho, que ou de genética, né, ou como a gente falou aqui com Paula Maia, nutricionista, da epigenética, né, que é o que vai além, a parte externa de como você vivencia a sua vida, né? Para que você vai dar, entre aspas, a bobeira de saber que você já tem na família e você vai dar a bobeira para que você possa ter esse câncer? Você pode ter aquela célulazinha ali e ela nunca, né, explodir. Mas você dá uma bobeira. Agora, pode acontecer às vezes de você realmente ter uma vida bem saudável, praticar exercício, se alimentar bem e aparecer. Mas se você tem essa prática, esse cuidado com sua saúde, a sua recuperação, o seu processo cirúrgico, se você passar por uma cirurgia, vai ser muito mais fácil. Você vai se recuperar muito mais rápido. Então, por isso que eu sempre digo, a educação física ela veio para ser prevenção e ela veio para ser tratamento. Então, quanto mais você se exercita, menos você vai gastar com médicos, medicação, né, com tratamentos químicos, com tudo isso. E pensar, né, como a gente quer não apenas envelhecer, mas como a gente quer viver, né? Pensar num corpo forte para as atividades do dia a dia. E você falou sobre a genética, a epigenética, e é importante, eu falo muito isso também quando eu vou palestrar, que as pessoas precisam compreender que essa tendência hereditária que a gente tem para algumas doenças, e isso é para diversas coisas, né? Doenças físicas, como câncer, como diabetes, como hipertensão, mas também para doenças mentais, né? Então, assim, é em torno ali de 30%. Que vai pesar. Os 70% é o seu estilo de vida, são as escolhas que você vai fazer. Então, eu, Leila, tenho hereditariedade em relação às questões de saúde mental. Meu pai era esquizofrênico, a minha família paterna tem casos de depressão, né, de Alzheimer, de diversas doenças mentais. Então, quanto mais cedo eu prevenir, e é o que eu venho fazendo, melhor para mim. Né? Então, assim, não só pensar na prevenção sobre as questões de saúde física, que as pessoas focam muito só nisso, né? Que é extremamente importante, mas focar
na prática do exercício físico pensando na prevenção da saúde mental, né? O exercício físico ele vem como aquele remédio terapêutico que não vai anular a terapia, que são coisas totalmente diferentes. Existem as práticas terapêuticas e existe a terapia, que é você ir ao psicólogo, você se conhecer. E, gente, é libertador você se conhecer. E o nome já diz, né? Libertador. É uma das coisas mais especiais, é você se conhecer. É um processo dolorido? Mas é libertador. Com certeza. E já tem artigos científicos que mostram que quanto mais músculo você tem e o músculo está bem cuidado, está bem hidratado, né, mais ele manda respostas hormonais para o cérebro, mostrando que você está saudável, está lhe dando prazer, está lhe dando relaxamento. Então, por isso que a importância gigante, a gente bate nessa tecla aqui, do exercício físico. O exercício físico, ele é... E a gente vê hoje a taxa de natalidade, de expectativa de vida cada vez maior, né? As pessoas estão ficando idosas, né? Digamos, eu falo, uma pessoa de 40, 50 anos antes era uma velhinha, né? Assim, eu lembro da minha avó com 50 e poucos anos, velhinha. E hoje minha mãe está com 66 anos. Eu até comecei a dar aula para minha mãe ontem, né? É importante a gente falar sobre isso, já que a gente está falando sobre vitalidade. Minha mãe tem 66 anos e eu já treinei ela outras vezes, musculação, mas no início do ano ela teve Covid e ela ficou um pouco debilitada, perdeu muita massa magra, ficou muito magrinha. E desde então, eu disse, mãe, vai fazer pilates e depois você vai começar a treinar comigo. Só que de 3 meses para cá, a mãe caiu 3 vezes. E foram quedas, assim, que ela poderia ter fraturado. Uma costela, um fêmur, alguma coisa. Então, minha mãe, quem conhece, ela é aquela pessoa que parece que ela tem 40 anos, que o espírito dela é muito jovem. Porém, o sistema músculo-esquelético dela é da idade de 66 anos. Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso, que o exercício físico é sobre você ter autonomia, de você levantar e sentar numa cama, de um vaso sanitário. Então, como você quer envelhecer? Dependendo das pessoas, ou com autonomia para viver, para viajar. As pessoas muitas vezes ficam, vou trabalhar para quando eu tiver mais velho, sair viajando. Como se você não vai ter um corpo preparado para viver, né? Então, assim, saúde física. Pensa no exercício físico como uma libertação, de fato, uma independência para a sua vida. É você estar bem, estar forte, né? Então, quando a gente pensa no exercício, não tem nada de ruim. É só coisa boa para a sua vida, né? E por que as pessoas... Leila, eu sei o que tenho que fazer, eu sei que eu tenho que me exercitar, me alimentar bem, tudo aquilo, e por que eu não coloco em prática, né? Gente, o nosso corpo, ele quer poupar energia. Ele quer ficar naquela zona de conforto, deitadinho, assistindo filme, comendo uma pipoquinha. Mas a gente precisa, trabalhar isso aqui, colocar como prioridade. E tem um estudo até recente que mostra que se você se exercita durante 12 vezes, certo? Que dá, no caso, 1 mês, 3 vezes na semana, mais ou menos. Independente da quantidade de tempo. Mas só você jogar para o seu cérebro que você está ali, tendo aquela constância, né? Seja 20 minutos, 30 minutos, fazendo qualquer atividade, né? Você consegue se manter mais ativo e ter mais constância. É como se o hábito viesse para o seu corpo, né? Então, assim, se permite a ter esse hábito durante 1 mês, coloca ali como prioridade. Sai da zona de conforto. Isso. E veja, da zona de conforto. A gente falou aqui no início uma coisa muito que acontece muito. As pessoas buscam o exercício físico, buscam, né, o nosso trabalho como profissional da educação física pensando na mudança estética corporal. Isso não está errado. Isso também é saúde, isso é autoestima. Mas quando a gente se pega somente a isso, a gente para. Por quê, gente? Porque a gente se frustra, porque demanda tempo e o ser humano é imediatista. Então, eu digo a todo mundo... Cada dia mais. Começa a sua prática 2 semanas. Na primeira semana que você estiver se exercitando. Eu vejo isso lá no Viva Leve, no meu dia a dia, pessoas sedentárias a vida toda. E eu digo, começa a se auto-observar. Como você vai dormir melhor, certo? Como você vai ficar menos ansioso? Como você vai ao banheiro melhor? Como sua libido melhora? Gente, parece uma mágica. Tudo vai melhorando. Mas é hormonal, entendeu? É químico, é hormonal. Então, foca nessas mudanças que aí você consegue manter o hábito. Vou falar aqui de um caso de um aluno. Miguel, né? Ele é bem conhecido como Miguel do Gela. E hoje ele treina comigo e ele não estava conseguindo amarrar o tênis sem sentir dor na lombar.
E tem 2 meses que ele está treinando e ele disse zerou minha dor. Então, são pequenas coisas que você vai evoluindo e você tem que ter e parar para analisar o que você está melhorando. Não é, como a gente disse aqui, não é só a questão do físico. O físico ele vai vir como consequência. Mas, como ela falou, é um sono melhor, sua respiração melhor, sua energia, sua ansiedade diminuir. Melhora, né? Nas relações, né? Interpessoais, produtividade no trabalho. Você é outra pessoa. Com certeza. É isso aí. Bem, Leila, o que você acha do pessoal que busca, certo? Em 3 meses, né? Que a gente está aqui pertinho já do verão, já 3 meses, não, 2 meses só, né? E as academias lotam, né? As pessoas querem, como você há pouco tempo falou sobre imediatismo, né? Isso aqui também, mais uma vez, tornou a gente imediatista cada vez mais. A gente quer tudo para ontem. Antigamente a gente falava que era só os jovens que eram ansiosos, mas a gente está ansioso, quer tudo para ontem, para agora. E não é assim. Como a gente disse, você tem que curtir o processo. Isso. É doloroso, não é fácil. Então, não é do dia para a noite. Você tem que vivenciar o verão o ano inteiro, não é isso? Então, até porque a gente mora numa cidade litorânea, né? Então não adianta você querer daqui a 2, 3 meses, né? Chegar lá e dizer, eu vou para a academia, aí eu quero que você me ajeite aqui. Principalmente as mulheres, né? Que já faz parte da hormonal dela, ansiedade. Então, o que você diz para essas mulheres? Eu até brinco. Minhas alunas chegam, Leila, eu quero perder essa barriga. Calma, não sou cirurgiã plástica, hein? Calma. Mas, assim, o que a gente vê muito, principalmente a gente como profissional da educação física, é muitas pessoas colocando em risco a própria saúde pela estética, né? Então, hoje a gente vê o quanto as pessoas tomam medicações sem prescrição médica, sem ir ao médico, sem orientação médica, medicações para emagrecimento rápido, dietas loucas, restritivas, se matando na academia, não respeitando o processo de adaptação, muitas vezes se lesionando por uma mudança estética que não vai ser duradoura. Porque nada que é restritivo é duradouro, nada que não vai ser duradouro. O famoso que vem rápido. E fica sempre nesse efeito sanfona, nesse processo de recomeço, de se frustrar e cada vez mais vai trazendo esses sentimentos ruins voltados ao exercício físico, à mudança de hábitos. E aqui eu falo com muita propriedade como alguém que já formada na área, há 8 anos atrás tive compulsão alimentar, né? Então, assim, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque foi uma fase da minha vida que eu comecei a aparecer na TV. E hoje eu estou magrinha porque eu consigo ter um hábito saudável no sentido de... Já é o meu hábito, né? Mas foi um processo, né? Eu não fico mais num efeito sanfona. Eu me permito a comer o que eu quero durante a semana, mas me permito a comer bem leve e saudável no final de semana se eu quiser. Então, nosso corpo não sabe o que é sábado, domingo, o que é segunda, entendeu? As pessoas ficam muito nessa noia de... Então, assim, nessa época, eu me cobrava porque... eu era mais cheinha, né? Você me pegou já em diversas fases da minha vida. Então, era aquela musculosa, volumosa, roliça, cheinha, né? Como as pessoas dizem. E eu tinha muita dificuldade de perder, de emagrecer, de baixar. E como eu sou baixinha, gente, eu tenho 55 de altura, 1 quilo, 2 quilos a mais fazem muito, diferença, né? Então, assim, eu cheguei numa fase que eu trabalhava muito... Não que eu não trabalhe, mas tipo, de 5 da manhã, dando aula até 9 da noite. Estava voltando para casa, parava em qualquer lugar, comprava um monte de bagana e comia até passar mal e vomitar. Então, assim, eu disse, meu Deus, como pode eu, profissional da área, formada, estou fazendo isso? Olha como a nossa mente, ela realmente quem comanda. Foi quando eu busquei ajuda de um nutricionista, um psicólogo, e foi quando eu comecei o meu processo terapêutico, há 8 anos atrás, né? Eu comecei a fazer terapia. E compreendi que era uma fuga. O ser humano, gente, busca prazer, certo? E qual é o primeiro prazer do ser humano? Botar a boca no peito da mãe e mamar. Comer, né? Então, assim, a comida, ela é um prazer, mas ela não pode ser o único prazer da nossa vida. Não pode ser uma compensação de emoção. Ela tem que ser uma nutrição. Então, por isso que a gente vê pessoas que fazem cirurgias bariátricas, que tomam remédio, que fazem loucuras e engordam tudo de novo. Porque elas não mudam o comportamento. A cabeça, né? Não viram uma chave. Eu sempre digo muito
que é a questão de virar a chave, né? As pessoas, elas querem o imediatismo do dia para a noite, fazem loucuras, perdem saúde, às vezes conseguem atingir o objetivo naquele momento, né? Mas logo depois ela perde, aí gera frustração, né? Aí tem gente que faz cirurgia estética, depois de novo engorda de novo, como se diz, faz a bariátrica, depois o estômago dilata tudo de novo, nisso a vida toda. E além de sem saúde. E piorando, não é só, além de não ter a saúde, ela vai piorar cada vez mais, porque como você disse, tem a questão do efeito sanfona. Isso. Então, é um choque muito grande pro organismo, né? Você está entupindo o seu corpo de coisa ruim. E assim, nessa época, eu lembro que quando eu busquei ajuda profissional, eu até brinco, eu converso comigo mesmo. Não sei se vocês fazem isso, mas vale a pena, viu? Não é coisa de gente doida, não. Eu dizia, quem manda em você sou eu. Eu falando comigo mesmo, né? Com minha mente. Eu lembro que eu chegava exausta. Foi quando, isso há 8 anos atrás, a ciência não falava tanto, mas foi quando eu vi o potencial do exercício físico para a nossa saúde emocional e mental. Eu lembro que eu chegava exausta, porque a gente passa o dia em pé, pega peso, vai, não sei o quê. E é muito desgastante fisicamente, né? O nosso trabalho também. Então, eu chegava exausta, mas eu botava um fone de ouvido com minhas músicas que eu gosto e ia correr pelo condomínio. 20 minutinhos ali correndo foi quando eu me libertei e me curei da compulsão alimentar. E eu vi que a corrida, o exercício físico, ele me dava um prazer que não era momentâneo, que fazia eu dormir bem, eu acordar bem. E quando a gente dorme bem, gente, é um ciclo. Quando eu durmo bem, eu acordo bem, eu faço boas escolhas durante o meu dia, porque quando eu não durmo bem, eu acordo com cortisol alto, estressado, eu vou buscar prazer, vou buscar fuga. Se não é na comida, vai ser na bebida, por isso que o alcoolismo é presente. Se não é na bebida, vai ser no cigarro, nas drogas. Ou eu vou descontar em quem estiver do meu lado. Quantas vezes vocês já não descontaram a raiva, o estresse de vocês em alguém? Sabe assim? E se arrependeram na mesma hora. Então, o exercício físico é para a gente externar essa vida tão estressante, tão atribulada, tão cheia de coisa, de informação, que tem uma hora que dá um bug que você faz, meu Deus, bota para fora. Então, tem uma amiga minha que é nutricionista, que é a nutricionista do Viva Leve, que é maravilhosa também, Karina Leles, e Karina fala, exercício e igreja são as duas coisas que no dia que você menos quer ir, é quando você mais tem que ir. Então, assim, você tá mal, tô cansada, tô exausta, vai que vale a pena. Você com certeza já passou por isso de ter alunos que vão virado de plantão, que vão e depois saem, porque às vezes você está exausto, mas se você deitar, você não vai dormir, não vai descansar, porque você precisa externar, equilibrar hormonalmente para o corpo relaxar. Bem, pessoal, eu quero agradecer aqui a presença de Leila Maia, personal trainer, certo? É uma querida amiga, né? Foi um bate-papo muito gostoso, muito proveitoso. Espero que todos vocês gostem do conteúdo, né? E que venham os próximos Fitcast com Barroso. Como eu disse, é feito para vocês e não para mim. Valeu, pessoal. Obrigado, Leila, pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Estou sempre às ordens aqui, à disposição. Pode me chamar, foi muito legal. Com certeza foi uma conversa aí que vai gerar bastante conteúdo para o pessoal ter informação de uma forma muito humanizada, muito natural. Obrigada, gente. E quero que você me cobre, né, a participação em projeto social. Pois está aqui, viu? Gravado. Tá no gravado. Próximo eu vou carregar ele. E eu vou levar minha filha junto, porque eu lembro muito bem de um vídeo que Leila postou um tempo atrás, a importância dela ter levado a filha dela na entrega de alimentos, de brinquedos, e mostrar, né, que as outras pessoas precisavam, o que ela tinha. Existem outras realidades. Que existem outras realidades, e isso foi muito bom para a cabeça dela. Eu faço muito, a minha filha também dá as coisas dela, que ela não usa mais. Então, isso é muito importante para a gente, para os nossos filhos, e a gente ter essa consciência. Com certeza, vai ser muito especial ter você e Laurinha lá. Valeu, pessoal, obrigado, tudo de bom para vocês, e fiquem ligados, curtam, comentem, ativem o sininho, compartilhem o Fitcast com Barroso. Lembrando, estamos nas 3 plataformas, YouTube, Spotify e Deezer, ok? Valeu!